Bem-vindos ao mundo onde a realidade se encontra com a fantasia, onde os sonhos são bem mais do que meras ilusões. Prepare-se para embarcar nessa jornada além dos sonhos. Olá, sonhadores! Meu nome é Ney Ramos e sejam todos bem-vindos ao canal Além dos Sonhos. Sonhadores, no vídeo de hoje eu irei falar sobre mais um pesadelo que eu tive. Só que, quando eu estava gravando esse vídeo, eu lembrei de mais um relato espiritual que eu tive. E para mim não esquecer, eu também vou contar ele no final desse pesadelo. Eu vou contar um relato espiritual bem estranho que eu tive. Mas sem enrolação, eu quero pedir vocês, por favor, deixe o like e se inscreve no canal, porque não custa nada para vocês e é muito importante para mim. Ok? Vou precisar dessa ajuda de vocês. Então vamos lá para mais um vídeo sobre um pesadelo que eu tive. Sonhadores, nesse vídeo, ele se inicia eu entrando em casa, mais precisamente pela cozinha. Eu estava entrando pela cozinha e assim que eu cheguei nesse local, a cozinha ela estava toda revirada, sabe? Tinha panela jogada, o chão estava todo sujo, armários estavam quebrados, sabe? Como se tivesse sido abandonado, como se aquela casa tivesse abandonado. Eu achei estranho. Só que quando eu entrei, tinha vários vultos, várias sombras dentro daquela cozinha. E assim que eu entrei nessa cozinha, eles pararam, sabe? Ficaram todos imóveis me olhando, como se eu não tivesse que estar vendo aquilo. Eles ficaram todos imóveis me olhando. E quando eu vi aquela bagunça na cozinha, que eu vi aqueles... Eram espíritos, né? Quando eu vi esses espíritos lá, eu comecei a orar naquela cozinha e estendi minha mão, né? Aonde eu ia orando, que eu estendia minha mão, ia passando essa minha mão assim, sobre esses vultos ia, sabe, virando fumaça, explodia e virava fumaça, ia sumindo. Eu fui fazendo isso e tal, e fiz isso em toda a cozinha, até que ficou limpo, sabe, o local. Ficou aquela bagunça, mas não tinha vultos, não tinha nada. Eu continuei andando na casa e fui pro lado da sala. Quando eu cheguei na sala, tinha uma mesa posta no meio da sala. Tinha uma mesa, tinha uma túnica branca, sabe? Branca, branca. E tinha várias frutas em cima dessa mesa. Tinha banana, maçã, melancia, laranja. Só que assim, parecia ser as melhores frutas do mundo, sabe? Aquela coisa muito linda. E no meio, ali no meio dessas frutas, no meio, é uma mesa muito grande. E ali no meio tinha uma pessoa, precisamente um ser. Tinha um ser ali deitado naquela mesa, sabe? E eu vou falar pra vocês, era muito bonito. Essa pessoa era muito bonita, sabe? O cabelo loiro, aqueles enroladinhos, parecendo um anjo. Ele era exatamente um anjo. Bonito pra caramba, e as vestes dele eram bem bonitas, sabe? Tinha pedras preciosas, assim, uma coisa muito linda mesmo dele. Quando eu vi aquilo, eu achei estranho, porque ele não me passava uma sensação boa. E o que denunciava ele, de todas as qualidades que ele tinha, o que mais denunciava ele por ser um ser ruim, eram os olhos. Os olhos dele denunciavam muito ele. Ele estava deitado, sabe, assim, meio que de lado, sabe, quando a gente deita de lado, e ele estava com a mão na cabeça, sabe, o cotovelo apoiado, e ele segurava uma maçã vermelha, a maçã perfeita, sabe, vermelha que chega a brilhar. Então, como os olhos dele denunciavam ele para mim, porque eram uns olhos muito vazios, sem fundo, e ele me passava essa sensação de me amedrontar. E eu também comecei a orar, e estendi minha mão assim pro lado dele e fui orar. Ao meu entender nesse momento, é tipo assim, é como se ele tivesse sendo cabeça ou líder de toda aquela bagunça que estava acontecendo na sala, sabe? De toda a bagunça, não só na sala, na casa. Então, quando eu estendi minha mão e fui orar para o rumo dele,
ele deu uma mordida naquela maçã, sabe? Ele deu uma mordida na maçã e começou a sorrir bem alto, sabe? Ele deu um sorriso bem alto, tipo como se fosse debochando da minha oração. E quando eu olhei naquela mordida, ele tinha mordido a maçã ela tava podre, caindo aqueles bichos, não tem aqueles bichos de goiaba? A gente encontra, de vez em quando a gente come a metade quando a gente morde ele. Então, essa maçã tava cheio desse bicho que caía, sabe, nas vestes dele, assim, aquele negócio podre mesmo por dentro. E quando ele começou a debochar da minha oração, eu fiquei muito irado, sabe? E eu cheguei na beirada dessa mesa, coloquei minhas duas mãos e empurrei essa mesa com toda a força para trás, que ele caiu para trás, sabe? E no que ele caiu, eu fui olhar no outro lado da mesa, já não tinha mais nada. Tava vazio e algumas frutas jogadas no chão, sabe? Então, e eu acordei desse pesadelo assim, muito assustado, né? Também, como sempre, acordei muito assustado e assim, é meio difícil explicar para vocês que toda vez que eu acordava, né, de um pesadelo, até um tempo atrás, porque hoje não acontece muito, mas eu acho que era geralmente mais pela casa onde eu morava, né? Então, assim, hoje não acontece muito, porque eu moro em outro lugar, acontecia muito e sempre quando eu acordava, eu via vultos, sabe? Eu via vultos, eu via rostos. Então, sempre que eu acordei, eu via essas coisas. E isso me deixava muito em pânico quando eu acordava de madrugada. Eu sempre tive medo disso. E uma coisa que eu sempre suspeitei é que esses sonhos, ele tem algum significado, né? Eu tiro alguns significados dele para mim e não sei se está certo, não sei se está errado, mas pela minha experiência, né, com os acontecidos, eu tiro alguns significados e eu creio que eu não esteja totalmente errado, né, sobre cada significado desses sonhos que eu tenho. E esse foi o pesadelo, né, que eu tinha para compartilhar com vocês. E antes de eu contar o meu relato, né, que aconteceu real comigo, eu queria pedir para vocês mais uma vez, curte o vídeo, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não curte, entendeu? Não curte, não se inscreve no canal, mas está sempre assistindo. Então, você que faz isso, por favor, se inscreva no canal e curte esse vídeo, tá ok? Eu vou contar agora um relato que eu lembrei, né? Como eu disse, eu lembrei, quando eu estava gravando esse vídeo, eu lembrei desse relato. Sonhadores, esse relato, ele se inicia dentro do meu quarto, deitado, assistindo televisão. E eu peguei, assim, uma malícia, né? Sobre o mundo espiritual, que esse mundo espiritual, ele serve muito para te perturbar, sabe? Para deixar sua mente meio desfocada, deixa sua mente meio bagunçada. Então o mundo espiritual serve para isso, porque o que controla tudo na sua vida é a sua mente. Então, esse mundo espiritual, né, esses demônios, ou espíritos, ou o que vocês quiserem chamar, eles querem meio que acabar com o seu psicológico, né, para você virar um louco. Então, esse relato, ele inicia eu deitado, assistindo televisão, e totalmente acordado, assistindo televisão. Eu lembro que eu estava assistindo, era um domingo, eu estava assistindo Silvio Santos. Eu lembro como se fosse hoje. E eu lá, tranquilão, assistindo, né? Quando, de repente, a maçaneta da minha porta mexe. Aí você tá pensando, ela mexe como? Dá uma mexidinha? Não. Ela mexe muito, sabe? Como se alguém quisesse entrar ou arrombar a porta. Aí eu parei, né? Olhei aquilo e falei, oi, quem é? Porque eu achei que era alguém da minha família. Pode ser minha irmã. Só que ninguém me chamou, né? Não me chamou e eu achei estranho. Eu falei, oi, quem é? Não falou nada. Aí beleza. Achei isso estranho e fiquei, né, prestando atenção. Ai, como é que alguém mexe na maçaneta da minha porta e não fala nada?
Quando é fé, quando eu estava justamente nesse pensamento, mexeram de novo na maçaneta. Eu falei, ai, tem alguma coisa errada, será que alguém está querendo roubar aqui em casa? Não é possível. Foi o primeiro pensamento que eu tive, tem alguém querendo roubar aqui em casa. Na verdade, o primeiro pensamento que eu tive foi que alguém, ou minha irmã, alguém da minha família estava querendo falar comigo, e o segundo, cara, não é, porque ninguém da minha família faria isso, deve ser algum ladrão, né? Alguém entrou em casa e está querendo roubar a casa. Então, eu era do quartel, né? Eu servi o exército, então eu tinha uma tonfa, né, do quartel. Eu coloquei ela na mão. A tonfa, para quem não sabe, é parecido com um cacetete, só que é aquele preto, né? O cacetete é aquele de madeira, a tonfa ela é de borracha. Aí eu peguei essa tonfa, coloquei na mão e fiquei atrás da porta, esperando. Quando eu estou ali de trás da porta olhando, lembro, eu fiquei atrás da porta esperando e com a mão na chave, sabe? Com a mão na chave. Quando mexeu a minha maçaneta de novo, ela deu aquela mexida de novo. Eu abri a porta muito rápido. E quando eu destravei, né, que eu destranquei a porta e abri, foi muito rápido. E não tinha ninguém na frente da porta. Aí eu olhei para um lado, nada. Olhei para o outro, nada. Falei, de repente correu para a garagem. Viu que eu ia abrir a porta, correu para a garagem. Então eu fui para a garagem, lá de casa. Meu pai na época tinha um carro, né? Aí eu olhei, deve estar atrás do carro. Então eu fui atrás do carro. Quando eu dei a volta no carro, que eu vi que não tinha ninguém, que não dava tempo de ninguém esconder, que não era ninguém me sacaneando, que eu ainda tinha essa ideia de que era alguém querendo me passar medo, e não era. Sonhadores, subiu um arrepio do meu calcanhar até a minha nuca. Quando eu entendi que não tinha ninguém, eu fiquei com o CU na mão. Para quem entende, eu fiquei com o CU na mão porque falei, cara, o que está acontecendo? Então eu voltei muito rápido para dentro do meu quarto e tranquei a porta de novo. Aí eu fui orar e repreendi todo aquele acontecimento, repreendi todo o mal e fui dormir. E no decorrer desse tempo, eu entendi que, para quem acredita, né? Pra gente que acredita, que esses espíritos, eles ficam querendo perturbar a nossa mente, né? Ele fica querendo perturbar a nossa mente e quase uma vez conseguiu perturbar a minha. Mas graças a Deus, Deus é muito misericordioso e não deixou isso acontecer. Então, sonhadores, esse foi mais um sonho, na verdade um pesadelo, com um relato no final que eu queria compartilhar para vocês. E desde já eu quero agradecer e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Abraço, fique com Deus.